Como você vê na tela inicial, eu vou apresentar para vocês alguns princípios básicos para a escrita do roteiro. Esses princípios básicos podem ser aplicados para curta, longa, documentário, ou seja, qualquer formato. Qualquer história, quando a decupamos dramaturgicamente, nós iremos encontrar vários elementos relacionados à estrutura narrativa. Nessa videoaula, nós iremos apresentar dois desses elementos. E como a gente pode manejar ele conforme a história que a gente for contar, a gente pode chamá-los de ferramentas dramatúrgicas. Dê uma olhada aí. Antes de apresentar especificamente essas duas ferramentas dramatúrgicas, vamos conversar um pouco sobre as diferenças entre estudos sobre estruturas narrativas e estudos que trabalham com mais receitas de sucesso. A dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica ou a poética da arte dramática que procura estabelecer os princípios da construção da obra. Essa definição que você acabou de ouvir é do Patrice Pavis, um estudioso de teatro, mas que pode ser aplicada perfeitamente às estruturas narrativas audiovisuais. Isso porque a dramaturgia nada mais é do que um conjunto de ferramentas que pode ser aplicado a qualquer história, independente da sua linguagem. Para construir uma casa, usamos colher de pedreiro, arame, prego, alicate, areia, pedra, cimento, padiola. Para construir uma narrativa dramatúrgica, alguns elementos também são necessários. Você pode utilizar esse arsenal de ferramentas no seu processo de criação. Utilizá-las todas ou somente algumas delas vai depender das necessidades da sua história, ou seja, das escolhas poéticas que você irá fazer. Falando de outra forma, se você for construir sua casa, você pode escolher em construir ela de barro, de cimento, o telhado pode ser de vidro. Digamos que pode não ter telhado, mas o que você usaria no lugar do telhado? Muitos caibros? Essas são possibilidades que você vai escolher a depender da história que você quer contar. Nos manuais de roteiro, geralmente o que você encontra são fórmulas de sucesso. Por outras palavras, seus autores dão receitas de sucesso norte-americanas, de Hollywood. Dizem que você precisa dividir seu filme em 3 atos, mas não explicam para que servem as divisões de atos. Comentam da necessidade de provocar empatia no espectador, mas não apresentam expedientes para alcançarmos essa potência. Nada contra os filmes que fazem sucesso. A verdade é que esses filmes que fazem sucesso possuem uma dramaturgia muito específica, logo um orçamento muito específico, principalmente aqueles produzidos em Hollywood. Qual seria então o orçamento do Que Horas Ela Volta, se compararmos com o orçamento de Uma Linda Mulher? Que Horas Ela Volta se passa basicamente dentro de uma casa e com 6 atores. E em quantos lugares se passam as ações de Uma Linda Mulher? A unidade de lugar interfere substancialmente nos custos de um filme. Quantos personagens aparecem na história produzida em Hollywood? Dificilmente essas histórias seriam produzidas aqui no Brasil em função dos custos. E o que a gente vai fazer? Eu acho que o jeito mais barato é a gente produzir histórias
Ou seja, criarmos histórias que possam envolver o espectador. E como que a gente envolve o espectador? Pensando, estudando ferramentas dramatúrgicas. Há duas ferramentas dramatúrgicas que estão em todas as histórias. Eu estou falando de tema e da visão de mundo sobre esse tema. Qualquer filme, se tiver um roteiro potente, não deixará dúvidas sobre qual tema ele aborda. Qual terá sido o tema escolhido por Andrew Niccol para escrever o Show de Truman? Realidade e ficção? Seria porventura capitalismo? Ou ele talvez quisesse que nós, espectadores, pensássemos sobre a indústria do entretenimento? O que pensou o roteirista de Relatos Selvagens ao unir 7 histórias curtas e diferentes em um único filme? Qual seria o seu tema disparador? Violência? Extremismo? Quando um roteirista tem apontado qual é o tema do seu filme, então ele pode utilizar isso como uma ferramenta dramatúrgica. Como? A partir desse tema, ele pode pensar em imagens, cenas, sonoridades, situações que possam estar relacionadas ao tema. Digamos que o roteirista escolhe o tema Alzheimer. A partir desse disparador, começamos então a criar imagens sobre esse tema. Criar imagens a partir de tema é um excelente disparador, um excelente provocador no seu processo de criação. Principalmente se você ainda não tem definido a sua história e as características do seu protagonista. Anote aí no seu caderninho. Linha fabular e protagonista geralmente são 2 limitadores no seu processo de criação, principalmente se você estiver escrevendo seu primeiro roteiro. Então, antes de você definir qualquer coisa na sua história, primeiro crie imagens, sonoridades, cenas, situações, tá certo? Dessa forma, você estará garantindo um processo de criação mais livre e poderão surgir imagens poéticas inesperadas. Agora vamos à segunda ferramenta que poderá lhe ajudar nesse processo de criação do seu roteiro. Não basta escolhermos um tema e criar uma história. A história é só mais um dos elementos do seu roteiro. É importante pensarmos o que queremos dizer ao mundo com esse tema. No caso do tema Alzheimer, o que eu pretendi dizer ao mundo a partir do roteiro Post-it que eu escrevi para o Coletivo Oriente-se? Papel. Papel? Que tipo de papel? Um papel assim. Bloquinho de anotação? Eu vou pegar pra senhora, tá bom? Vou pegar. Não, espera. É assim, pequeno. Caderneta? Eu vou pegar o que eu Não, tenho. não. Espera. Assim, colorido. Ah, eu tenho, só um segundo. O grande ou o pequeno? Os dois. Aqui. Quanto? Eu vou somar pra senhora. Tá. Dona Anitta, deixa eu embrulhar. Não.
a partir dessas inquietações, eu passo a pensar também em imagens e situações como subtemas. Exemplo, solidão, absurdidades comportamentais, cegueiras sociais. Varra a casa. Tome o café sem açúcar. Não esqueça de almoçar e jantar. Dá uma alongada quando Mãe, você levanta. Marque aquela consulta com o geriatra. Precisa pegar o remédio no postinho. Tome água mais de uma vez. Não esquece de desligar o botão do fogão. Desligue as luzes antes de dormir. Liga pra mim à noite. Vou estar te esperando. Mãe, te esperei um tempão pra te dar os parabéns. Onde que a senhora tava? Eu preciso voltar pro trabalho. Eu tô em horário de almoço, poxa. A senhora deixou o telefone fora do gancho. Mãe, marque um neurologista urgente. Ah, se você for acender as velhinhas, não esqueça de apagá-las, tá bom? Te amo. Mãe, parabéns. Tema e visão de mundo são apenas duas das inúmeras ferramentas que podemos utilizar no nosso processo de criação. Aconselho vocês a pesquisarem outras estruturas narrativas em teses, ensaios, artigos. Já existe um material razoável produzido por nós brasileiros que discute basicamente estruturas narrativas, possibilidades narrativas. Bom, eu fico por aqui e se você tiver alguma dúvida sobre os conteúdos apresentados, entre em contato que a gente conversa, tá bom?